Olá, nós estamos aqui no Salão do CIS Guanabara, Unicamp. A Unicamp é responsável por esse espaço. O espaço foi tombado e o prédio tem sido muito bem cuidado. E o Conderpac, o órgão de conservação aqui de Campinas, toma conta desse espaço. A exposição sobre cultura negra do artista plástico Elvis da Silva está no interior do Barracão do Café. A exposição começou no dia 7 de janeiro de 2013 e vai até o dia 30 de janeiro. É um dos maiores acervos pintados sobre cultura negra de toda a América Latina. Esse primeiro trabalho é um trabalho de 3 metros de altura, composto por 3 quadros de 3 metros de altura por 1,70 m de largura. É uma tríade, um trabalho que trata em primeiro plano da caverna de Platão, o negro colocado na caverna e apontando para a verdade que está lá fora, fora da caverna. Então, o homem negro foi colocado dentro desse contexto. Logo depois, ele está subindo a montanha e, por fim, alcançando a vitória. O que o artista quer dizer com isso? Esse mito da fala de Platão sobre a verdade, a caverna, o mito da caverna, que a verdade está lá fora, o artista volta na Antiguidade Clássica e diz que o que nós estamos alcançando com as ações afirmativas é isso, é o final de um legado. O mundo contemporâneo espera e tem tentado alcançar isso, ou seja, a vitória. É isso que nós buscamos, é isso que o artista plástico Elvis da Silva demonstra aqui nessa tríade de trabalho das suas obras. Nós apresentamos aqui os 3 quadros e logo em seguida passamos para um outro quadro que trata aqui sobre afrodescendentes e sobre máscaras africanas. Então, esse trabalho produzido pelo artista em 2012, Elvis da Silva traz o tema muito interessante sobre máscaras africanas. As máscaras africanas, elas são produzidas na África por diferentes etnias. É uma coisa que remonta a muitos séculos, faz parte da sua cultura, tem a ver com a adoração de alguns deuses, ou até representações e festas e costumes que essas diferentes etnias ou tribos ou lugares são representados por essas máscaras. A máscara africana, algumas são características de alguns lugares ali na África. Assim sendo, o artista plástico Elvis da Silva produziu esse trabalho também sobre máscaras africanas. É um trabalho que está espalhado pelo mundo dentro de um contexto muito interessante. Estamos vindo agora para a história local, a história da cidade de Campinas. Nós vemos aqui 2 trabalhos de 1,70 m por 1. São releituras sobre Carlos Gomes. Essa obra mais psicodélica, nós chamamos de O Olho de Madeira. Esta obra do Carlos Gomes tem a ver com o seu trabalho. Aqui o artista tenta captar a genialidade do maior compositor de música clássica das Américas. Ou seja, Carlos Gomes foi retratado assim pelo artista plástico Elvis da Silva. Nós vemos aqui as diferentes cores e nuances. Esse trabalho foi produzido para, a partir de uma área mais clara, ser observado no escuro, confeccionado com esta novidade criada pelo artista, técnica de observação no escuro. Nós vemos aqui também, sobre a cultura local, nós vemos ali os 3 personagens desse mosaico de obras, todas de 1,70 m por 1, em acrílico sobre tela. Nós vemos o primeiro personagem da esquerda, o Santana Gomes, irmão de Carlos Gomes. O segundo personagem, Alfredo Gomes.
e a Maria Monteiro. O quarto personagem aqui é o Hércules Florence. Um destaque especial para o Hércules Florence. Nós vemos ali que o Santana Gomes, maestro, irmão de Carlos Gomes, o primeiro da esquerda. Depois, o sobrinho de Santana Gomes, Alfredo Gomes, também músico, violoncelista internacional. E a Maria Monteiro, cantora lírica também, casou-se e faleceu na Europa. Mas foi graças à manutenção que o imperador Dom Pedro II, na época, depois de uma visita feita a Campinas, mandava dinheiro para Carlos Gomes através do André Rebouças, também representado aqui, André Rebouças, esse primeiro aqui da esquerda, em verde, a cor dominante do rosto do André Rebouças em verde, personagem histórico, muito auxiliava o imperador, era de confiança na corte e levava dinheiro para o Carlos Gomes também na Europa. Aqui nós temos outro abolicionista da época, o José do Patrocínio. Temos o André Rebouças, que tinha um plano, o André Rebouças, para que o negro não fosse largado a seu bel prazer após a libertação. Mas morreu, suicidou-se no exílio. Muita tristeza, muita dor, o André Rebouças. José do Patrocínio, também da mesma época, abolicionista. Contemporâneos de Carlos Gomes. Machado de Assis, aqui um terceiro quadro desse mosaico de obras. Então nós temos ali o primeiro da esquerda, André Rebouças, José do Patrocínio o segundo, e Machado de Assis o terceiro. Depois nós temos o Zumbi dos Palmares. Zumbi. Nós falamos dos Palmares por causa do quilombo dos Palmares que ele chefiou e morreu lá na Serra da Barriga em 1695, no dia 20 de novembro. Por isso o movimento negro começou a comemorar essa data, o dia 20 de novembro, o primeiro herói negro do Brasil. Nós temos aqui, então, Machado de Assis, Zumbi dos Palmares, aqui, Zumbi dos Palmares, e temos depois Nelson Mandela, responsável já nos anos 60 e 70, por uma resistência ao pior regime de segregação racial que o planeta conheceu, ou seja, o apartheid. O Nelson Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, após Zumbi dos Palmares, nós temos Nelson Mandela e temos o Obama também, um quadro muito interessante, reeleito pela segunda vez, o homem que trouxe uma nova consciência ao mundo sobre o negro que foi espalhado devido à escravidão moderna. Então, o Obama vem trazer esse novo contexto da cultura negra, das ações afirmativas que já tinham dado certo na Índia, um pouco antes da Segunda Guerra, e após a Segunda Guerra, todos esses movimentos de libertação, há um enfraquecimento da Europa, e os movimentos de libertação vão acontecendo na África. Os países africanos vão se libertando dos países europeus que estão enfraquecidos pela Segunda Guerra. Isso traz um novo contexto ao mundo. Aí nós vemos ali, na figura do apartheid, uma resistência com Nelson Mandela, e agora nós trazemos um outro personagem aqui, o Martin Luther King. Martin Luther King, pastor protestante, evangélico, trabalhou nessa causa das ações afirmativas, no final dos anos 60, nos Estados Unidos, e nós vemos que essas ações afirmativas, elas vêm caminhando pelo mundo. Elas começam na Índia e vêm atravessando o mundo, passam pelos Estados Unidos, dá muito certo lá também. O negro é desfavorecido, é um regime terrível. Nós temos a Ku Klux Klan, nós temos perseguições, onde existem banheiro para negro, banheiro para branco, restaurante para negro, restaurante para branco, igreja só para negro. Então é muita discriminação, o negro não tinha como atingir o patamar do branco. As ações afirmativas promoveram ali naquele país, nos Estados Unidos, uma melhora na condição do negro em relação à população branca. Quanto a nós, brasileiros,
tardiamente nós viemos desenvolver esse sistema de ações afirmativas. Isso é coisa muito recente. Nós tivemos a contribuição da Constituição Cidadã de 1988, que vem tratar da questão da desigualdade racial. Essa colocação da nossa Constituição, a Constituição Cidadã, onde todo homem tem direito à educação, ao ensino, à liberdade, à igualdade, indiferente a sexo, a raça, a cor. Então essa Constituição vem trazer toda uma nova conversa. E a eleição do Obama, tanto quanto a criação no governo Lula da CEPIR,